Olá! Vamos começar com a correção dos exercícios falando sobre o produto de números inteiros. Lembrando, galera, que produto significa multiplicação ou a popular conta de vezes. Tranquilo? Então, a multiplicação em si, ela não muda, beleza? A gente só tem que ter cuidado com essa novidade aí que é o jogo de sinais. Então, preste atenção como é que a gente vai fazer. Uma questão simples, né? Essa é a primeira questão. Está perguntando o resultado dessa multiplicação aí, menos 2 vezes menos 4 vezes menos 6. Então, a gente não multiplica os 3, vou multiplicar de 2 em 2, beleza? E aí, como é que eu vou fazer? Vou multiplicar primeiro esses dois, que são números menores, né? Começa pelos pequenos. Então, como é que você vai fazer? 2 vezes 4, 8. Pronto. E esse 8, ele vai ser positivo ou negativo? Ele vai ser positivo. Por quê? Porque o sinal do menos 2 e do menos 4 é o mesmo, né? Quando os números que eu estou multiplicando têm o mesmo sinal, o resultado vai ficar positivo. Então, menos e menos vai dar mais. E esse 8, né? Que eu não preciso dizer mais 8, 8 eu já entendo que é positivo, multiplica pelo menos 6. Então, eu baixo aqui o menos 6, ok? E agora a gente faz essa nova multiplicação. Vamos botar o sinal de igual aqui. Parou um pouquinho. Primeiro, 6 vezes 8 é 48, não é verdade? Então, a gente já pode eliminar, ó, letra C e letra D, porque nunca vai ter 64 no módulo do número. Ele pode ser 48 positivo ou pode ser 48 negativo, tá? Então, aqui já deixa certo. 48. Agora é o seguinte, como os sinais são diferentes, né? Mais e menos, o resultado vai ficar com sinal de menos. Só para você lembrar o jogo de sinal, beleza? Então, sinais iguais, menos e menos, por exemplo, o resultado fica mais. Sinais diferentes, mais e menos, o resultado fica menos. Só para você não esquecer, mas a gente vai relembrando isso aí durante a correção. Mas aí a resposta fica sendo a letra A, menos 48. Beleza? Segunda questão. Preste atenção na leitura. Carlos e Raquel estão brincando com um jogo de dados. Observe as regras desse jogo que você pode jogar aí na sua casa também, tá? Então, se você quisesse montar um joguinho desse para jogar com seus irmãos ou com seus amigos, se tivesse aí seu pai e sua mãe, poderia. Precisa de duas pessoas. O que é que você precisa? 2 dados, um caderno e uma caneta para anotar os pontos. Como é que funciona esse jogo? Cada jogador começa o jogo com 100 pontos, tá? E o primeiro jogador joga os 2 dados. A pontuação do jogador em cada lançamento será a soma dos pontos obtidos, né, dos 2 dados. E tem 2 detalhes aí importantes. Se a pontuação for par, o jogador deverá multiplicar esse total por 2. Se essa pontuação for ímpar, o jogador deverá multiplicar esse total por menos 2. Cada jogador deve fazer 10 lançamentos e somar os resultados das multiplicações com os 100 pontos iniciais. O vencedor será aquele que tiver o maior número de pontos. Veja a seguir a sequência de pontuações de Raquel e de Carlos em seus lançamentos. Então é o seguinte, você joga o dado 2 vezes e soma o resultado. Então está dizendo o quê? Quer dizer que Raquel, no primeiro lançamento dela, ela jogou os 2 dados e o resultado deu 8. A soma dos dois pode ser 4 com 4, pode ser 6 com 2, tranquilo? Sei que deu 8. Esse 8 não é um número par, e aqui ele está dizendo que todo número par você multiplica pelo 2 positivo. Então 8 vezes 2 a gente pode fazer de cabeça, né? 8 vezes 2 dá 16. Certo? Já que no segundo lançamento ela jogou, deu o número 5. 5 é ímpar. E aí os números ímpares eu multiplico por menos 2. Então vou fazer aqui em cima rapidinho, ó. Esquece o sinal por enquanto. 5 vezes 2, 10. Esse 10 vai ser positivo ou vai ser negativo? Ele vai ser negativo, sabe por quê? Porque o 5, quando ele não tem sinal na frente, é porque ele é positivo. Então, já que os sinais são diferentes, no jogo de sinal, o resultado fica com o sinal de menos. Não esquece. Então, quer dizer que aqui o resultado dessa multiplicação deu menos 10. Beleza? Então, a gente vai seguir multiplicando os números pares por 2, os números ímpares por menos 2, soma esse resultado aí todinho, e no final a gente tira dos 100 pontos, que cada um começa com os 100 pontos, aí vai diminuindo esse valor, ou aumentando, dependendo do resultado. Beleza? Então, vou fazer essas multiplicações aí, deixar bem organizado, ok?
para que a gente faça esse somatório dos dois no final. Primeiro eu vou multiplicar os positivos e o resultado dos positivos eu vou deixar de azul. Agora os números negativos, eu vou multiplicar por menos 2 e você já está vendo que toda vez que eu multiplico um positivo por um negativo, o resultado é negativo, né? Então já vou colocando os resultados de vermelho aí abaixo do número. Agora que eu fiz todos os números, vamos fazer a soma dos valores aí. E é o seguinte, como os números de mesmo sinal, quando eu vou somar, eu só faço juntar eles e manter o sinal, eu vou somar primeiro todos os positivos, todos esses em azul, tá? E depois somar todos os negativos e faço uma subtração lá no final. Vocês vão entender. Então, galera, somei os positivos. A soma dos positivos você está vendo em cada um aí. Raquel fez 60 pontos, Carlos fez 68. Agora vamos somar os negativos. Lembrando que soma de números negativos, você junta os módulos e repete o sinal. Então vai ficar... Ok? Então a soma dos números negativos em Raquel deu menos 52. Lembrando, ó, menos 10 com menos 14, menos 24. Menos 24 com menos 6, menos 30. Menos 30 com 22, menos 52. Mesma coisa para Carlos, a gente vai ter menos 46. E aí, quantos pontos cada um marcou? Fica fácil da gente perceber, porque nesse caso a gente tem uma subtração mais simples, né? A gente sabe que 60 menos 52 vai dar 8 pontos. Então, no fim das contas, o saldo de Raquel é 8 e o de Carlos, 68. Você tira 46, ainda sobram 22 pontos. Então, tá bem claro, né, que o Carlos ele teve mais pontos do que Raquel. Lembre que para a gente completar a pontuação de cada um, a gente pega esses valores aí e a gente junta com os 100 pontos que cada um tinha no começo. Então, a Raquel vai ficar com 108 pontos e o Carlos com 122. Letra B. Se o jogador na primeira rodada lançar os dados e obtiver 10 pontos, com quantos pontos ele ficará? Bem, 10 é um número par, né? E todo número par a gente multiplica por 2 nesse jogo aí. Então, 10 vezes 2 ele vai ficar com 20 pontos positivos, tá? E se ele obtiver 3 pontos, quantos pontos ele vai ter? É esse resultado aqui, ó. Quando ele teve 3 pontos, qual foi o placar dele? Menos 6. Então, 3 vezes menos 2, porque é um número ímpar, vai dar menos 6. Vamos lá, pessoal. Terceira questão. Está falando dessa pirâmide invertida, beleza? E ele está dizendo o seguinte. Cada número da linha abaixo é a multiplicação dos números que estão imediatamente acima. Então, para explicar a vocês, né, você está vendo aqui que o A ele está embaixo de quem? Do menos 4 e do menos 2, né? Deixa eu colocar de azul. Então, como o A está embaixo desses dois números, quer dizer que ele é o resultado da multiplicação dos dois, ó. Aqui já está dizendo que é 8, eu já fiz o valor de A. O B, ele é a multiplicação de quem? Quem é que está em cima do B? O mais 1 e o menos 2. Então, o B vai ser o resultado da multiplicação desses dois valores. Aí eu fiz ele aqui do lado, ó. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Certo? Já o C, ele está embaixo do mais 1 e do menos 3. Então, como é que eu acho o C? Multiplica mais 1 por menos 3 e o resultado é menos 3. Beleza? Então, para achar o D, você teria que multiplicar quem? Multiplicar o valor de A vezes o valor de B. Para achar o E, você tem que multiplicar o B novamente vezes o valor de C. Tá certo? Então, eu já coloquei os valores de cada um para que fique mais fácil da gente poder fazer a multiplicação. Então, quem é aqui o valor de D? Para a gente repetir, né? É justamente a multiplicação de quem? Quem é que está em cima do D? 8 e menos 2. Então, o D, ele vai ser quem? Vai ser 8 vezes menos 2, certo? Lembrando que você sempre tem que fazer o quê? Faz a multiplicação direta, 8 vezes 2, 16. E depois a gente tem que fazer o jogo de sinal. Lembrando que quando o número não tem sinal é porque ele é positivo, tá? Então é mais 8 e menos 2.
os números que eu estou multiplicando têm sinais diferentes, quer dizer que o resultado vai ficar com sinal de menos, tá? Quando os sinais são iguais, o resultado fica mais. Quando os sinais são diferentes, o resultado fica menos. Então, o resultado aí é menos 16. Vou colocar ele aqui, né? E o E? O E é justamente a multiplicação de quem? Quem é que está em cima do E? Menos 2 e menos 3. Então, vamos multiplicar aqui. 2 vezes 3 vai dar 6, né? E agora, ó, menos e menos, né? Os sinais são iguais, então o resultado é mais. Aí eu só vou colocar o 6 positivo, tá certo? E ele quer saber quem é o número da letra F, né? Que é esse aqui que fica no final da pirâmide. Então, o F vai ser a multiplicação de menos 16 vezes 6. Vamos nós de novo. Então, a gente multiplica 16 vezes 6 dá 96. Só que o 6 é positivo, não é? E o 16 é negativo. Então, é mais com menos. Sinais diferentes, o resultado vai dar menos. Então, a resposta aqui, ó, letra D, menos 96, tá certo? Ok, galera, quarta questão. Ele quer que você faça essas multiplicações aí e coloque o resultado aqui do lado, né? Então, eu vou fazer primeiro as multiplicações, depois a gente pensa no sinal. Ok? Então, eu já fiz todas as multiplicações. Ó. 7 vezes 9, 63. 4 vezes 7, 28. 6 vezes 7, 42. Tá? Tá tudo feitinho aí. Agora, falta a gente fazer o jogo de sinais para ver se o sinal que vai ficar no resultado é positivo ou negativo. Só que aí não tem ninguém com sinal igual, né? Todos os sinais são diferentes. Ó. Mais e menos ou menos e mais. Concorda comigo? Então, toda vez que os sinais são diferentes, o resultado é negativo. Nesse caso, todos os resultados serão negativos. É uma pena, né? Para a gente não ver nenhuma regrinha diferente. Vamos na quinta questão? Utilizando os números apresentados nas fichas como fatores, escreva a multiplicação de... Então é o seguinte, ó, quando eu falo fatores, fator é o quê? É o número que eu estou multiplicando. Ok? Então, na letra A, dois valores com resultado igual a menos 24. Bom, minha gente, para um número ser negativo no resultado, quer dizer que os sinais têm que ser diferentes, né? A gente viu bastante isso na quarta questão. Então, dois valores, ou seja, dois números que o resultado dê 24. Eu vou dizer que é 4 e menos 6. Por quê? Quando você faz aqui o 4, né, que ele é positivo, mais 4, então, você faz ó, 4 vezes 6, 24. E como os sinais são diferentes, né, mais e menos, o resultado vai ficar com o sinal de menos. Então, comprovado aí. Na letra B, bom, galera, o resultado aqui ele é positivo, né? Ele é mais 8. Então, quer dizer que se o resultado é positivo, os dois números que eu vou multiplicar para dar mais 8, eles têm que ter o mesmo sinal, né? Para que o resultado seja positivo. O 4, ele só daria 8 no resultado se multiplicasse por um 2 positivo também. Só que não tem 2 positivo aí. Então, eu posso escolher quem? Posso escolher o menos 2 e posso escolher o menos 4, porque eles têm o mesmo sinal. Certo? Aí você faz 2 vezes 4, 8, e menos com menos vai dar mais, porque os sinais são iguais. Para a gente finalizar aí a letra C, 3 valores com resultado igual a 24. Então, a gente pensa que esses números podem ser pequenos, é verdade? Vamos pensar. 3, menos 4 e menos 2. Vamos ver se essa multiplicação vai dar 24 positivo. Lembrando que eu faço as multiplicações de duas em duas. E cada multiplicação que eu faço, eu preciso fazer um jogo de sinal. Então, primeiro eu vou começar por essa daqui. Que é menos 2 vezes 3. Veja que o 3 é positivo e o 2 é negativo. Né? Sinais diferentes, lógico, o resultado vai dar um sinal negativo. E 2 vezes 3, 6. Entendeu? Veja que o 3 não tem sinal porque o sinal é de mais. Então, mais com menos dá menos. Ok, baixa o menos 4 para a gente continuar multiplicando, né? Já que é multiplicação, isso aqui tem que ficar entre parênteses também. E agora a gente faz o seguinte, ó, 6 vezes 4, 24. Só que aqui, ó, menos e menos, né? Sinais iguais, o resultado vai ficar mais 24. Beleza? Então fica aí corrigidozinho esses exercícios de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco mais o assunto, tá? Vamos embora para o próximo.